E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num tema que é a espinha dorsal do nosso federalismo, o poder e a autonomia dos estados brasileiros. Vamos desvendar juntos os artigos da Constituição que definem as regras do jogo, aquelas que impactam desde a segurança na nossa rua até a qualidade da escola pública do bairro. Já parou para pensar nisso? Quem de fato governa o estado onde a gente vive? E quais são as regras que essa pessoa tem que seguir? A resposta para isso está lá na nossa Constituição, num conjunto de artigos que funciona como um verdadeiro manual de instruções para cada estado. E entender isso é a chave para a gente decifrar a política que acontece bem aqui, pertinho da gente. Para organizar nossa conversa, dá uma olhada no nosso roteiro. A gente começa pelo básico, o que é o Pacto Federativo, e vai até os detalhes dos poderes de cada estado. Vamos falar sobre uma regra de ouro que equilibra tudo e, no final, a gente testa o que aprendeu. Tudo pronto? Então, bora lá! Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender a base de tudo. O Brasil não é um país com poder único e centralizado, não. O Brasil é uma federação. E o que isso quer dizer na prática? Bom, quer dizer que o poder é dividido. A gente tem o governo central, que é a União, mas os estados e os municípios também têm suas próprias autonomias, suas responsabilidades. E um detalhe importantíssimo, essa união é indissolúvel. Isso significa que um estado não pode simplesmente decidir se separar do país. É um grande pacto de cooperação, mas com cada um tendo sua autonomia. Certo, mas qual o tamanho desse poder que os estados realmente têm? É exatamente aí que a ideia de autonomia entra em cena. E aqui a coisa começa a ficar bem interessante. O artigo 25 já dá a largada dizendo o seguinte: cada estado pode ter sua própria Constituição e suas próprias leis. Pensa só, é um poder de auto-organização gigantesco. Mas, claro, tem um limite bem claro. Tudo tem que estar alinhado com os princípios da Constituição Federal. Então, é fundamental entender que autonomia não é a mesma coisa que soberania. Os estados não são países independentes. Eles têm sim liberdade para cuidar dos seus próprios assuntos, mas sempre dentro de uma moldura maior, que é a Federação Brasileira. Eles podem legislar, governar e administrar, desde que não contrariem a lei maior do país. Agora, este parágrafo, este aqui, é a joia da coroa da autonomia dos estados. É ele que estabelece uma regra fundamental sobre como os poderes são divididos no Brasil. A lógica é bem simples de entender. A Constituição define o que a União pode fazer e o que os municípios podem fazer. Tá, e o que sobra? Tudo aquilo que não foi listado para nenhum dos dois, nem foi proibido, fica para os estados. O nome técnico disso é competência remanescente, é o que resta. Por exemplo, a Constituição não detalha as regras do transporte entre cidades de um mesmo estado. Logo, essa é uma área em que os estados têm total liberdade para legislar. Agora que a gente já entendeu o conceito de autonomia, vamos ver em detalhes como a máquina do governo estadual é montada, analisando artigo por artigo. O artigo 26 funciona como se fosse o inventário do Estado. Ele lista tudo o que pertence ao Estado. Isso inclui, por exemplo, rios que nascem e morrem dentro do seu território e também as famosas terras devolutas, que são terras públicas sem um destino específico e que não pertencem à União. Tudo isso é patrimônio gerenciado pelo governo estadual. Seguindo para o artigo 27, a gente conhece os legisladores do Estado. São os deputados e deputadas estaduais que a gente elege e que atuam na Assembleia Legislativa. E o trabalho deles é definir regras sobre um monte de coisa, desde impostos como o ICMS até o funcionamento da Polícia Civil. E, claro, tem o papel fundamental de fiscalizar as ações do governador. E aqui a gente tem o comando do Estado, o poder executivo, liderado pelo governador. O artigo 28 é o que estabelece as regras da eleição e do mandato. É o governador quem administra o Estado no dia a dia, executa o orçamento e representa o Estado politicamente. Ok, a gente viu que os estados têm autonomia. Mas como é que se garante que todos eles sigam um modelo democrático parecido? A resposta está num princípio que, embora não esteja escrito com todas as letras, é absolutamente fundamental. Esse é o famoso princípio da simetria. Pensa nele como um espelho. Ele diz que a organização dos poderes nos estados deve refletir de forma simétrica a organização dos poderes da União. É isso que impede que um estado decida, por exemplo, criar um regime parlamentarista ou simplesmente extinguir o cargo de vice-governador. A estrutura básica tem que ser a mesma. E aqui neste slide a gente vê a ideia perfeitamente. A estrutura se repete, só que em uma escala menor. O presidente corresponde ao governador, o Congresso Nacional à Assembleia Legislativa.
Essa simetria garante a harmonia e a unidade do nosso sistema federativo. Para a gente consolidar tudo o que vimos, vamos dar uma olhada num resumo bem prático das principais funções desses dois poderes estaduais. Então, de um lado, temos o legislativo, criando as regras do jogo e fiscalizando. Do outro, o executivo, gerenciando a máquina pública e colocando as leis em prática. É o clássico sistema de freios e contrapesos, funcionando em nível estadual para garantir o equilíbrio do poder. Muito bem. Agora que a gente já passou pela teoria, que tal um pequeno teste para a gente fixar os conceitos mais importantes? Primeira pergunta, é só lembrar daquela ideia de que o que sobra fica para os estados. Qual é o nome técnico para isso? Essa aqui é para testar atenção aos detalhes. Existe um teto bem claro na Constituição para o salário dos parlamentares estaduais. Qual é? E a última, sobre aquela regra de ouro que garante a harmonia na organização da nossa federação. Como é que ela se chama? E aqui estão as respostas. A primeira é a letra B, competência remanescente, aquele grande poder legislativo dos estados. A segunda, também B, 75%, um limite importante para o controle dos gastos públicos. E a terceira é a letra C, o princípio da simetria, que funciona como a cola que mantém a estrutura da nossa federação coesa. Espero que tenha ido bem. E para a gente terminar, fica esta reflexão. As leis sobre o transporte público entre cidades, a gestão da polícia militar que faz a segurança na rua, o financiamento da escola estadual do bairro, tudo isso é definido por essa estrutura que a gente acabou de analisar. No fim das contas, entender quem faz o quê é o primeiro passo para uma cidadania mais ativa e consciente. Obrigado pela companhia e até a próxima.